Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 1008 da Loteca. Concurso que terá 8 jogos sendo realizados no sábado e os demais jogos no domingo. Estarei passando para vocês os meus palpites, mas antes porém, roda aí a vinheta e vamos que vamos! É isso aí, vamos começar aqui com os nossos palpites. Eu gostaria de estar avisando para vocês que nós temos neste final de semana uma grade muito difícil, com jogos bastante equilibrados. Com certeza uma das grades mais difíceis que a Caixa lançou para a gente, e se dá por conta principalmente porque os times estarão levando mais a sério os jogos desse final de semana, já que no próximo meio de semana eles não jogarão outras competições, como aconteceu essa semana, por exemplo. Mas é isso aí, nós não podemos desistir. Vamos aqui com os nossos palpites. Primeiro jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A entre São Paulo e Fluminense, um clássico envolvendo dois dos grandes times do Brasil. Duelo aí entre tricolores, com o São Paulo em sétimo lugar com 23 pontos e o Fluminense em quinto lugar com 27 pontos. Aqui é um jogo equilibrado. Eu vou aqui arriscar uma coluna do meio. Vou, portanto, de empate seco neste jogo número 1. Jogo 2, agora pela Série C do Campeonato Brasileiro, entre Figueirense e Botafogo de São Paulo. O Figueirense está em sexto lugar com 22 pontos e o Botafogo está em quarto lugar, mas com uma diferença pequena de pontos, tem 23 pontos. Aqui há uma tendência também de empate, só que eu vou apostar no Figueirense porque ele joga em casa, é muito forte, tem mais tradição, inclusive é um dos favoritos a conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se você tiver um duplo disponível nesse jogo, você esteja apostando aqui, mas o meu palpite para esse jogo número 2 é coluna 1, vitória do Figueirense. Jogo 3, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre CRB e Brusque. O CRB está em nono lugar com 23 pontos e o Brusque está em 12º com 20 pontos. Aqui é um jogo complicado também, mas eu vou apostar no CRB porque ele joga em casa, onde ele é muito forte. Os jogos da Série B não tem lógica, mas eu acredito que o CRB é favorito para esse jogo. Então meu palpite para o jogo número 3 é coluna 1, vitória do CRB. Jogo 4, agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, entre Atlético Paranaense e Internacional. O Atlético Paranaense faz uma boa campanha, está em sexto lugar com 27 pontos. E o Internacional também vem muito bem com o técnico Mano Menezes, está inclusive em terceiro lugar com 28 pontos. Aqui também se trata de um jogo muito complicado, só que o Atlético Paranaense é muito forte jogando em casa, eu vou acreditar nele. Então meu palpite para o jogo número 4 é coluna 1, vitória do Atlético Paranaense. Jogo 5, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, entre Sampaio Corrêa e Vasco. O Sampaio Corrêa está em décimo lugar com 22 pontos e o Vasco é o vice-líder da competição com 34 pontos. Desta vez eu vou dar um voto de confiança no Vasco, apesar do Sampaio Corrêa estar invicto jogando em casa. Então nesse jogo número 2 eu vou neste jogo número 5, eu vou de coluna 2, vitória do Vasco. Na rodada passada o Vasco jogou contra o Criciúma e eu acabei usando um duplo no Criciúma e o Vasco venceu. Então dessa vez eu vou apostar no Vasco. Então meu palpite para o jogo número 5 é coluna 2, vitória do Vasco. Jogo 6, de volta à Série C do Campeonato Brasileiro, entre Ipiranga do Rio Grande do Sul e Botafogo da Paraíba. O Ipiranga é o 11º colocado com 19 pontos e o Botafogo da Paraíba está em quinto lugar com 22 pontos. Um jogo com muito equilíbrio também.
Aqui eu vou usar um duplo no Ipiranga, por ele estar jogando em casa. Então meu palpite para o jogo número 6, portanto, é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Ipiranga ou empate. Jogo 7, pela Série A, entre Avaí e Santos. O Avaí é o 16º colocado com 18 pontos e o Santos está em 8º lugar com 22 pontos. O Santos está buscando o G4 da competição e o Avaí está tentando fugir do rebaixamento. Se perder, inclusive, pode entrar na zona. Aqui eu vou apostar no Santos por ele ter mais nome, ser um time grande, mas é um jogo complicado. Mas aqui eu vou acreditar no Santos, vou portanto de coluna 2 neste jogo número 7. Jogo 8 entre Flamengo e Curitiba, jogo válido pela Série A. O Flamengo está em 9º lugar com 21 pontos e o Curitiba é o 14º colocado com 19 pontos. O Flamengo vem embalado, eu acredito que vencerá esse jogo. Esse jogo será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Gabigol não jogará porque foi expulso no jogo contra o Corinthians, mas o Flamengo está se reabilitando. O técnico Dorival Júnior está conseguindo uma forma do time jogar, então eu acredito que o Flamengo vencerá essa partida. Então meu palpite para o jogo número 8 é coluna 1, vitória do Flamengo. Jogo 9, entre Ceará e Corinthians, também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará está em 17º lugar, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 18 pontos, e o Corinthians é o vice-líder do campeonato, tem 29 pontos. O Corinthians, inclusive, se vencer esse jogo, dorme na liderança do campeonato. Isso porque o Palmeiras, que é o primeiro colocado, só irá jogar na segunda-feira. O Ceará não é um bom mandante, então aqui eu vou acreditar na vitória do Corinthians. Eu gosto de apostar num time considerado grande, então mesmo fora de casa, nesse jogo número 9, eu vou de coluna 2, vitória do Corinthians. Jogo 10, entre Juventude, melhor dizendo, e Goiás. Por este jogo aqui, nós podemos entender que a grade realmente é muito difícil, porque aqui é um jogo para você colocar um triplo e se livrar dele, mas obviamente um triplo não é um palpite. O que nós temos a dizer deste jogo é que o Juventude está em 19º lugar com 12 pontos e o Goiás é o 12º colocado com 20 pontos. Um jogo difícil às 11 horas da manhã. O Ceará, apesar de estar, o Goiás, melhor dizendo, apesar de estar melhor posicionado na tabela, é um time muito limitado. Aqui eu vou usar um duplo no Goiás. O Juventude chegou a estar vencendo o Curitiba na rodada passada por 2-0 e acabou tomando um empate. Então é um time muito instável. Aqui eu vou usar um duplo no Goiás. Vou, portanto, nesse jogo número 10, de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Goiás ou empate. Jogo 11, pela Série A, entre Atlético Goianiense e Fortaleza. O Atlético Goianiense é o 18º colocado com 17 pontos. O Fortaleza é o lanterna do campeonato, tem apenas 11 pontos. Faz uma campanha muito ruim na Série A do campeonato. E o Atlético Goianiense também, por sua vez, não vem muito bem, mas está embalado porque venceu o seu rival pela Copa do Brasil, o Goiás, por 3-0 no jogo da volta da competição e joga em casa. Então aqui eu vou apostar no Atlético Goianiense. Meu palpite, portanto, para esse jogo número 11 é coluna 1, vitória do Atlético Goianiense. Jogo 12, também pela Série A, entre Botafogo do Rio e Atlético Mineiro. O Botafogo está em 10º lugar com 21 pontos e o Atlético Mineiro é o 4º colocado com 28 pontos. Aqui eu vou apostar
no Atlético Mineiro. Os dois times vêm de eliminação pela Copa do Brasil. O Botafogo perdeu o jogo da volta para o time do América Mineiro em casa por 2-0. Já havia perdido o primeiro jogo por 1-0, perdeu o segundo e obviamente foi eliminado. E o Atlético Mineiro venceu o time do Flamengo em casa por 1-0 no jogo, por 2-1, melhor dizendo, no jogo da ida. E na volta, no Maracanã, acabou perdendo para o Flamengo por 2-0 e foi eliminado. Só que o time do Atlético Mineiro é melhor que esse time do Botafogo, o elenco é superior e ele irá focar então agora nessa competição. Então, mesmo fora de casa, eu vou apostar no Atlético Mineiro. Meu palpite, portanto, para esse jogo número 12 é coluna 2, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 13 entre América Mineiro e Bragantino. Um jogo complicado. O América Mineiro, como eu falei, venceu o Botafogo no meio de semana pela Copa do Brasil por 2-0 no jogo da volta. E o Bragantino descansou. Está se preparando para este jogo. Mas o América é muito forte, é bem treinado pelo técnico Mancini. Então aqui eu vou usar um duplo no América por segurança em respeito ao Bragantino. Então meu palpite, portanto, para esse jogo número 13 é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do América Mineiro ou empate. E para finalizar, jogo 14 pela Série C agora entre Remo e ABC. O Remo é o 13º colocado com 18 pontos e o ABC faz uma campanha muito boa, está em terceiro lugar com 24 pontos. Aqui é um jogo difícil, só que o ABC não é muito bom fora de casa. Então, mesmo com o ABC com a pontuação melhor no campeonato, eu vou apostar no Remo. Vou, portanto, de coluna 1, vitória do Remo neste jogo número 14, beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas. E é isso aí, um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.